Opa, olá, olá. Eu estava aqui tricotando um pouquinho e pensando na quantidade de pessoas que têm o sonho de ter uma máquina dessas. Outras que já decidiram comprar, estão aguardando encontrar uma máquina boa, etc, etc. Às vezes é uma questão financeira, de parcelamento, de compra, etc. Todo mundo tem os seus problemas, mas o sonho existe. E é uma coisa que vem, como eu já contei sobre mim mesma, que vem da vivência. A pessoa vê alguém que faz tricô, que tem uma máquina e se encanta, porque a máquina, ela encanta a gente. Na medida em que a gente vai conhecendo ela, em que a gente vai dominando ela, porque a máquina, ela é simplérrima, mas nós é que temos que nos adaptar a ela, entender como funciona, etc. Então, isso é o que eu quero transmitir para você. Você pode sim dominar completamente uma máquina dessa. E tratar de realizar os seus sonhos, se você não tem uma ainda. Então, é isso que eu quero comentar. Se você não tem uma máquina, comece essa conversa de você com você mesma pesquisando. E pesquisar é aprender um pouquinho, é conhecer sobre o assunto. Por exemplo, existem vários tipos de máquina de tricô. Eu quero chamar a sua atenção, todo mundo conhece a malha de camisetas, né? Camisetas tipo Hering, por exemplo. Ah, é camiseta, é malha, aquilo é tricô. Eu conheço a fábrica da Hering por dentro e sei como funcionam os teares. O que são os teares? São máquinas de tricô ultra fino. As agulhas são minúsculas. E se você pegar uma malha de camiseta e examinar ela, você vai ver que é tricô. Então, aqui a diferença é que a máquina é reta, lá ela é redonda, é um tear circular, e o nosso é retilíneo, porque a máquina é plana, é reta. Então, as máquinas de tricô novas, que você pode comprar tipo zero, vinda de fábrica, existem sim, e nós temos duas marcas atuando no Brasil, e que são a Lanofix, que importa da Silver, né, Silverhead, as máquinas, e distribui aqui com a marca dela. Então, a Lanofix é uma máquina como essa, ela é uma máquina também plana, também média, porque esta máquina é média, e depois eu vou explicar o que é isso. E temos esta marca dessa máquina aqui, que é fabricada pela Taitexma, que é uma fábrica que assumiu a produção das máquinas que antes eram vendidas sob a marca da Eugin. Então, essa máquina, que é uma Taitexma, ela é uma Eugin, uma irmã gêmea da Eugin. Este modelo aqui, que é o que se vende normalmente hoje no Brasil, é a 860, que é um melhoramento, é um modelo posterior a 840. Mas o mecanismo é todo similar, tanto que você pode usar aqui, sim, o carrinho da Eugin 840, e eu uso de vez em quando, porque as alunas sabem disso, as nossas alunas, porque às vezes num desenho geométrico, por exemplo, a gente pode querer tecer com duas cores e eu uso os dois carrinhos, então, e funciona perfeitamente bem. A minha frontura aqui, no caso, é uma frontura Eugin, é o modelo 091, que geralmente usamos na Eugin 840, que eu também tenho, né?
Então, essa frontura opera perfeitamente com esse modelo de máquina Titexma. É uma ótima máquina, assim como a Lanofix 280, SK 280, é um maquinão também. Por que eu uso essa e não uso uma Lanofix? Aqui na região onde nós estamos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um pouco do Paraná, a quantidade de máquinas, talvez em função de lojas, distribuição ocorridas há muitos anos atrás, quem predominou foi a marca Eugin. Então, por isso, é muito difícil aqui alguém assim se encantar, eu diria não se encantar, mas conseguir ter uma máquina Lanofix hoje. Tá que tudo facilitou, porque atualmente se compra em qualquer lugar do mundo, enfim, compra-se em São Paulo, tranquilo, mas algum tempo atrás não era assim, a gente dependia de um distribuidor local. Então aqui foi assim uma divulgação muito grande das máquinas Eugin. E eu aprendi numa Eugin, como eu já contei aqui no canal, e por isso eu prefiro utilizar essa máquina. Agora, vamos falar de preferir. Qual máquina eu devo comprar? É uma das perguntas mais comuns que nós recebemos no Tricocursos. Olhe, a melhor máquina é aquela que você conhece, certo? Que você domina, que você pode dominar, ou aquela que te encantar se você nunca tinha visto uma. Então, assim, você tem uma Lanofix 322 e quer trocar. Ah, Iva, o que eu faço? Eu compro uma Lanofix ou compro uma Titexma? A minha dica é compre Lanofix. Por quê? Porque você está habituada com a máquina. Ela tem comandos iguais aos que tem essa, só que em outro lugar, outro parafuso, outra alavanca, outro... Então, a pessoa que troca, ela vai ter que ter um período de adaptação que nem todo mundo gosta. Aí ela fica, eu não gostei da máquina, eu preferia a que eu tinha, entendeu? Então, se você está habituada com um tipo de máquina, como é o caso da Lanofix, fique com a Lanofix. Troque a máquina, compre uma nova, incremente ela com algum acessório legal, maravilha. Se você usa a Eugin, opte pela Titexma, porque você não vai ter choque na troca e você vai aproveitar muito mais a máquina, porque você já conhece o funcionamento normal e os itens adicionais que a Titexma tem, você vai aproveitar melhor. Então, em termos de máquina nova, essa é a minha dica. Agora, se você não conhece nada de máquina, tome um pouquinho de cuidado e pesquise ainda mais. Explico por quê. Esta máquina aqui é uma máquina média, mas existem máquinas para tricô pesado e existem máquinas de tricô leve, que é o tricô fino. Esta também faz um pouquinho de tricô fino, mas não é a especialidade dela, e dependendo do que você quer, em termos de tricô fino, não vai ficar legal e eu vou explicar por quê. Então, o que é uma máquina de tricô média? É uma máquina, como essa é, cuja distância entre as agulhas, e que distância é essa que a gente chama de galga, tá? É de exatamente 4,5 milímetros. As máquinas de fio grosso têm uma galga maior, tá? Vai de meio centímetro a quase 1 centímetro, depende do tipo, né, de máquina que você queira usar. Um exemplo de máquina de fio grosso é a Lanofix a 155, tá?
Então, a Titexma também tem um modelo, se não me falha a memória, é a 255, e também é vendida no Brasil, pelo menos que eu saiba, continua sendo vendida. Enfim, vamos falar da galga. Por que que isso é importante você saber para você escolher o tipo de máquina certo? Por exemplo, se você você quer tricotar coisas de verão e de inverno, você quer aproveitar a máquina ao máximo possível, usar lindos fios de verão e fios de inverno para faturar o ano todo. Nesse caso, a máquina média é melhor, porque ela tece uma malha, como eu vou dizer, uma malha que é quentinha, mas não é excessivamente quente para o nosso clima. Se você tece, como se faz muito no tricô manual, com um fio grosso, pesado, você precisa ter muito frio para usar uma roupa dessa. Por outro lado, se você vive no Nordeste, você não pode ter uma máquina de fio grosso, de fio pesado, de fio, né? Porque lá ninguém vai usar, é sempre calor, etc. Já uma máquina dessa, você pode fazer roupas de verão, de biquíni, a blusinha, a bermuda, a short, etc. Vestidinhos, tudo. Então, isso você tem que saber, tem que pesquisar, talvez ver, indo na loja que vende a máquina e tal, para poder decidir que máquina eu quero comprar. As médias são as mais numerosas no Brasil porque elas são as mais adequadas para o nosso clima, tá? Existe um outro detalhe sumamente importante. A galga, que é essa distância que eu falei, ela vai obrigar você a usar o fio adequado àquela galga. Eu vou explicar isso. Eu estou aqui tecendo, tá? Com três fios fininhos juntos. Ai, mas por que eu não posso tecer com um? Eu não recomendo tecer. Você até pode, mas eu não recomendo tecer. Atente que quando nós tecemos na máquina, o ponto, o fio faz o ponto, passa por esses ferros aqui de topo, aqui, passa embaixo e sobe para outra agulha. E desce dentro da mesma galga, sobe para outra agulha. Então, o que acontece? O fio, ele tem que duplo, por quê? Porque ele, de uma agulha, ele vai para outra dentro da mesma galga, tá? Ele passa duplo aqui dentro. Ele passa assim, ó, lado a lado, um do ladinho do outro, ele tem que caber aqui dentro. Esses dois juntos é muito pouco para encher esses 4,5 milímetros. Então, o que vai acontecer? A sua malha vai ser uma rede de pesca, praticamente. Vai ficar muito aberto. Ah, mas eu posso fechar a regulagem, dar menos fio. Você nunca vai conseguir encher isso aqui nessa situação, tá? De fazer um ponto adequado a uma máquina média, não com um fio só, um fio fininho só. Quando nós usamos dois, tá? Vão ser 4. Já dá uma melhoradinha, mas ainda não é suficiente. A malha vai ficar frouxa. Tem gente que usa uma expressão que eu acho interessante. Parece pano de chão. E é verdade, a malha fica, se não for com um ponto muito pesado, muito trabalhado, com cartela, etc., ou com a frontura, não fica legal. Então, a gente usa 3. Aqui eu puxei com sobra, deixa eu retornar aqui para... Beleza.
Quando a gente usa 3, ao passar dentro da galga, dessa distância, os 2 fios, eles vão preencher esse espaço. E isso me diz que eu vou ter uma malha ideal, uma malha perfeita. Porque eu vou encher os espaços e eu vou ter uma malha o mais possível igual à largura que eu desejo utilizar. Então, essa galga aqui, toda máquina precisa ser pensado em termos de galga, que é a distância entre as agulhas. Se você comprar uma máquina de fio grosso, você vai ter mais distância e você vai poder usar fios grossos, La Família, da Pinguim, por exemplo, né? Então, existem outros fios grossos que também se pode usar, sim. Mas essa máquina aqui não suporta esse fio grosso. Aí alguém disse para mim assim, mas Iva, eu uso uma agulha assim, outra não, uma assim, outra não. Nesse instante, você dobrou a galga aqui, tá? Então, você acha que você pode usar o fio bem grosso, mas a ponta das agulhas aqui é pequena, porque ela é prevista para fio médio. Então, se você coloca aqui um fio grosso, vai espetar. Essa lingueta aqui, ela vai enfiar no fio, porque o fio é muito grosso, vai dar a maior confusão, vai trancar, vai estragar o seu trabalho, você vai perder dinheiro, porque o fio não é barato, né? Então, não é apenas a galga, no caso, também as agulhas são previstas para o uso de fios médios. Então, fio de verão você pode usar. Existem fios de verão que nós usamos 3 fios juntos. Um exemplo, o Seridó da Paraman Lançul dá uma ótima malha de verão. Existem outros fios também, não resta dúvida, mas eu estou só exemplificando aqui. Então, pense no clima que você tem na sua região. Se você quer fazer roupas de verão, de inverno, de infantis, adultas, para os 2 casos, né? Se você quer usar a máquina o ano inteiro, tem gente que só usa no inverno, o que eu acho um desperdício, porque essa máquina é uma fábrica de roupa, né? Você faz roupas de bebê a pessoas de idade, de pessoas normais até a pessoas com uma certa deficiência. Às vezes o tricô é perfeito para ser adaptado para essas pessoas. Então, é preciso que você pesquise para decidir o que você vai comprar. Qual a máquina, qual a marca, qual o tipo. Nós sempre recomendamos máquinas de 200 agulhas, que são as médias. Porque como varia a distância entre as agulhas, no fio grosso é maior, a máquina vai ter menos agulhas. Então, as máquinas de fio bem fininho, que são já praticamente teares, são máquinas que têm agulhas pequenas, pequenininhas e, portanto, muitas agulhas. Porque elas cabem mais agulhas nesse espaço. A Lanofix Tropical, que foi a última máquina de fio fino, assim, máquina retilínea doméstica, ela tinha 255 agulhas, me parece. Então, veja, são 55 agulhas a mais do que essa aqui tem. Então, as agulhas eram bem juntinhas, a galga era menor e, portanto, utilizavam fio fininho. Compreendeu? Então, assim, comprar uma máquina nova não é botar dinheiro no bolso e ir na loja. Não, pesquise. Vá no nosso site, nós temos lá muitas dicas sobre máquinas, tem imagens de todos os modelos de máquina. Aliás, vale
Essa dica toda vale também para quem comprar uma máquina usada. Por quê? Essas máquinas duram tanto tempo, às vezes alguém não usa mais, ou herdou e não quer usar, e coloca à venda. Então você pode pesquisar lá no site, tem todos os modelos de máquina, e tem também no item Dicas um comentário sobre as máquinas. Para quem quer comprar, é uma boa pedida. Sobre o que comprar, acessórios, etc., eu vou fazer um videozinho para você. Mas, em tese, a máquina, que é só essa parte de cima aqui, a máquina, seja Lanofix ou seja Titexma, que, aliás, é vendida pela loja da Lanofix com o nome de LNG, Lanofix Nova Geração. Mas isso é uma denominação interna deles. A máquina, a fábrica, o manual, etc., ele vem de fábrica como Titexma. Assim como a Lanofix SK280 é uma Silver, né, fabricada na China, no Japão, e ela no Brasil recebe o nome de Lanofix. Então, qualquer marca aqui no caso está valendo. Beleza?